É isso aí, galera. Estamos de volta aqui pela TV Com o nosso Na Fé. E o nosso Papo na Fé hoje, eu trago um cara que nasceu em 6 de julho de 74. Ele é um cidadão do mundo. Ele é um esportista multicampeão e meu irmão em Cristo. Estou falando do Zé Roberto. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. E obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, cara. Que isso, para mim é um prazer estar participando do programa Na Fé com vocês aqui e poder contar um pouquinho da minha história. E quando tu era criança, cara? Vamos começar lá com tu queria ser o quê? Bombeiro? Não, sempre o meu maior sonho era de um dia poder ser jogador de futebol, até porque eu não largava a bola, né? Andava, levantava, dormia com a bola debaixo dos braços e um dia minha mãe olhando tudo aquilo falava, esse menino eu acho que tem tudo para ser um jogador. E tu já tinha alguém na família que era esportista, ou jogava futebol, ou praticava? Eu tinha o meu pai, que há 3 anos faleceu. Meu pai era lutador de boxe, mas amador, né? Uhum. Lutava boxe no bairro onde ele morava, mas o meu pai sempre... Mas era um esportista, então o gosto pelo esporte vem daí, vem do teu pai. Vem do meu pai. E aí eu vi na tua história lá que tu jogou no Palestra São Bernardo, né? Tu começou na base lá, daí foi pra Portuguesa e em 94 então tu te profissionaliza. E entra naquele timaço da Portuguesa ali, que ganhou do meu Grêmio lá em São Paulo e veio aqui e foi vice-campeão brasileiro. Como é que era tu, garotinho? Como é que era jogar ali com o capitão, com o Rodrigo Fabre, naquele timaço? Foi um time que, apesar de termos ficado em vice do Campeonato Brasileiro de 2006, foi um time que foi muito bem formado pelo Candinho, né? Sim. Pegou alguns jogadores da base, já tinha a base do time profissional, né, que foi mantido, e a gente conseguiu se classificar em 8º e ali na mata-mata fomos passando por grandes equipes. Mas para mim chegar até fazer parte daquele grupo, eu passei por um processo muito difícil, né? Onde eu antes de chegar no Palestra Itália, como você mesmo mencionou, eu tive que fazer peneira, né, na própria Portuguesa, eu não fui indicado. Tu não chegou com indicação, tu chegou lá com a chuteirinha debaixo do braço. Isso, eu não tive nenhum padrinho. Inclusive na época, com 14 para 15 anos, eu tinha até desistido, né, devido às dificuldades que eu tinha dentro da minha própria casa, né? Minha mãe trabalhava em 2 empregos e meu pai nessa época tinha saído de casa e minha mãe sozinha cuidando de 5 filhos. Então era uma época que eu iniciei a minha carreira, eu fiz a minha base no Pequeninos do Jockey, né, numa escolinha. Uhum. E logo depois, com 14 anos, você precisa sair para tentar ser indicado ou fazer teste em algum clube. Só que na época eu não tive assim o apoio de ninguém e eu acabei saindo do Pequeninos e pela dificuldade que se encontrava dentro da minha casa, eu falei para minha mãe que eu queria ajudar em casa, porque eu via a dificuldade dela todos os dias trabalhando e tentando trazer o sustento. Teu pai não estava em casa? Meu pai já tinha saído de casa. E eu falei para minha mãe, eu quero trabalhar para ajudar a senhora. Aí fiz inscrição, né, numa empresa e diante de várias fichas de garotos da minha época que tinha feito para conseguir aquele emprego que na época era office boy, e eu fui escolhido e eu comecei a trabalhar. Eu já estava trabalhando, já tinha uns 6 meses, carteira assinada, estava feliz com o meu passe, com o meu ticket de refeição e ajudando em casa. Sim, também. Que era o mais importante, naquele momento. Eu tinha desistido, meu sonho eu já tinha até mesmo enterrado, só que numa certa noite, minha mãe, quando chegou do emprego, ela chegou e falou, eu consegui uma peneira, antes de sair do emprego, eu consegui uma peneira na Portuguesa. Se não der certo na Portuguesa, no outro mês eu consegui no Corinthians. Eu tomei um susto, eu falei, poxa mãe, mas eu tô muito feliz no meu trabalho, tô legal, tô conseguindo ajudar a senhora no sustento. E
E eu tive que pedir dispensa no emprego para mim fazer o teste, poxa, aí fui para a peneira. Que maravilha, esse papo com o Zé tá maravilhoso, a gente vai um pouquinho de música. O que tu curte de louvor, o que tu gosta? Eu gosto de vários cantores gospel, poxa, eu gosto muito do André Valadão, gosto muito da Cassiane, eu gosto muito do Pregador Lu, inclusive recentemente o Pregador Lu fez uma música em homenagem à minha pessoa, porque ele leu o meu livro, ficou sensibilizado pela história, né? E através da história ele criou uma música que o nome dela é Solta Fera. Pô, que legal! Então a gente vai ouvir um musical, vai ver e ouvir um musical com o Pregador Lu, com a participação do Davi Sácia, que é um grande cara também, um grande ministro de louvor. Tá bom? Vamos lá de Pregador Lu. Por isso eu posso suportar. Depois de ver e ouvir o Pregador Lu com Davi Sácia, esse louvor maravilhoso, a gente volta com o nosso Papo na Fé, com o nosso irmão aqui, Zé Roberto. A gente falava antes, do musical, sobre a história da peneira e tal. E aí esse menino que era um office boy, que ajudava em casa e tal, esse menino disputa um brasileiro, faz sucesso e vai pro Real Madrid, cara, vai pra Espanha. E daí como é que tá a cabeça desse menino daí, saindo disso e chegando na Espanha? Poxa, pra mim foi um sonho, né? Porque todo jogador profissional, ele tem dois sonhos. Pelo menos foram os sonhos que eu sempre tive na minha vida, de jogar no exterior, né, na Europa, e chegar na seleção brasileira. E graças a Deus realizou os dois. Eu realizei os dois sonhos, mas nessa época, para mim, foi uma época assim que até a minha ficha cair demorou um pouquinho, porque imagina você sair da Portuguesa e ir direto pro Real Madrid. Quem eram os figurões que jogavam naquela época no Real Madrid? Quem eram os craques do time quando tu chegou lá? Quando eu cheguei, o Real Madrid já era um grande time, né? Naquela época. Hoje, na Espanha, quem tem feito mais sucesso, quem tem conquistado mais títulos é o Barcelona. Inclusive, recentemente contratou o Neymar. Sim. Mas naquela época era o Real Madrid que mandava. Era o Real Madrid que sempre, a cada ano, conquistava títulos. E quando eu cheguei naquele elenco, já tinha o Raul, tinha o próprio Sidorf, que hoje está jogando no Botafogo, o Roberto Carlos, Fernando Hierro, Fernando Redondo. E aí, como é que é chegar no vestiário e encontrar esses caras? Tu consegue chegar de forma natural, assim, tudo bem, boa tarde e tal? Ou não? Quer dizer, agora eu vou entrar nesse vestiário e eu vou encontrar esses caras. Não, de forma natural é impossível, até porque eu até então, alguns meses atrás, antes de me transferir para a Espanha, eu assistia na concentração os jogos do campeonato espanhol e via aqueles caras jogar e de repente eu estava dividindo o vestiário com eles, jogando com eles. Então para mim foi até a minha ficha cair ali foi... Aí tu ficou um período ali no Flamengo, né? Aí eu retornei porque eu queria jogar a Copa, ir para a Copa, e aí eu fui emprestado pro Flamengo. Joguei somente 6 meses no Flamengo e logo em seguida o Bayer Leverkusen me comprou. E aí tu jogou pelos 3 maiores, né? 4 anos no Bayer Leverkusen, 6 anos no Bayern de Munique e 2 anos no Hamburgo. E aí tu chega na Alemanha e a língua, e o idioma? Então, o idioma, os costumes totalmente diferentes, nova cultura, Sim. Isso tudo, para mim, foi muito complicado. Só que, pelo aprendizado que eu passei na Espanha, eu acho que eu já fui com uma pequena bagagem, sabendo que eu chegando na Alemanha eu ia encontrar todas essas dificuldades. Então, a primeira coisa que eu fiz foi aprender o alemão. Então, a gente tinha um intérprete no clube que me ajudava e ajudava a minha esposa também. Eu ia te perguntar, tu já era casado nesse período? Já, eu tinha acabado de casar, eu estava recém-casado ali, quando eu fui para a Alemanha. Eu fui casado para a Espanha e eu era recém-casado já quando eu fui transferido para a Alemanha, né? Então,
a primeira coisa que a gente colocou na nossa cabeça, a gente tem que aprender. Aprender o idioma. Mas eu falei para mim, mas como que vamos aprender esse idioma? Eles falando com a gente, parece que estão xingando a gente depois. E hoje tu te vira bem no alemão? Eu imaginei que eu nunca ia aprender aquela língua, porque a gramática é muito diferente, a pronúncia, enfim. Mas, poxa, eu falei, eu tenho que me dedicar e aprender a língua. E aprendi, a partir do momento que eu aprendi a língua, a minha adaptação foi muito rápida. Pessoal, o papo tá bom demais aqui com o Zé Roberto, esse craque do nosso futebol brasileiro. A gente vai num comercialzinho rapidinho e na volta a gente continua batendo esse papo na fé aqui com o meio-campista do Grêmio. Estamos aqui com o nosso Na Fé na TV Com. Não esquece, hein? Se tu quiser bater aquele papo durante a semana com a gente, é facebook.com/tonafé. E o Twitter é @programa na fé. E eu estou de volta aqui com o Zé Roberto. Zé, e essa vinda pro Grêmio, cara? Tu tá no Hamburgo e houve a sondagem de alguns clubes brasileiros para tua volta pro Brasil. Por que a escolha pelo Grêmio? E o meu pensamento e a minha imaginação era voltar para o Santos, porque eu joguei somente na Portuguesa e estava já há muito tempo fora do país. E na época que eu voltei, que foi o ano passado, quando eu estava jogando, eu joguei um ano no Catar, foi quando surgiu a oportunidade através do treinador que hoje é o Vanderlei Luxemburgo, né? Que já me conhecia desde a seleção, já trabalhamos juntos na seleção no Santos, e ele estava formando um time para disputar o Brasileiro e buscar uma vaga para disputar a Libertadores, né? Então ele falou que queria contar comigo por já me conhecer o meu profissionalismo, e por eu conhecer ele também, ser um treinador vencedor, onde já tínhamos ganhado juntos na seleção, no Grêmio, no Santos, e agora no Grêmio, eu queria voltar a ganhar. E tu te adaptou fácil em Porto Alegre, né? Fabinho, a minha vinda pro Grêmio foi algo que aconteceu assim, algo mágico por quê? Porque eu joguei em vários clubes, né? 3 na Alemanha, joguei no Real, no Flamengo. No Flamengo, iniciei na Portuguesa, no Santos. Só que o Grêmio aconteceu algo assim diferente, porque a minha identificação com o clube, com os torcedores, foi algo assim mágico, foi muito rápido. Então hoje no Grêmio é como se eu estivesse vivendo um casamento, né? Que bacana, que legal. Então eu estou muito feliz, poxa... Diria que foi a mão de Deus, então? Com certeza, não tem outra coisa, porque quando as coisas acontecem na nossa vida de uma forma a qual às vezes a gente planeja, sim, e acontece de uma forma totalmente diferente, então você vê que não sou eu que estou guiando a minha, sim, vida, mas é um Deus que faz acontecer essas coisas que está acontecendo hoje aqui no Jogando pelo Grêmio. E engatando essa pergunta, onde é que Deus entra na tua vida? Tu vem de uma família cristã ou não? Não venho de uma família cristã, até porque perante as dificuldades que a gente tinha dentro da minha própria casa, a minha mãe ela sempre procurou na religião, ou procurou em várias coisas, tentar com que a gente saísse daquela dificuldade. Então eu me lembro que quando eu era pequena a gente tinha um Buda dentro de casa e minha mãe cada dia botava uma moedinha, porque falavam que dava sorte, trazia prosperidade, e ela colocava moedinha. Só que cada vez que ela colocava moedinha, a gente ia e pegava moedinha para ir comprar doce, para jogar fliperama, e aquilo não deu certo. Quem é que te apresentou a Deus? Foi minha mãe. Foi tua minha mãe? Que mediante aquela dificuldade, ela buscando ali, tentando, sim, buscar ali, foi ela, de um certo dia no emprego dela, ela recebeu um convite para ir em uma igreja evangélica,
E ela, por ter batido em várias portas, ela falou, vai ser mais uma, então eu vou para ver o que vai acontecer. E aí entra a misericórdia de Deus, né? A gente que é cristão sabe que ela vinha procurando, né? Aí Deus disse, então tá, vem. E alguma vez tu já foi assim, sofreu um preconceito de um técnico ou de um diretor, ou pelo fato de tu ser evangélico? Não. Nunca. Sempre fui muito bem respeitado nesse quesito. Eu nunca tive nenhum problema com isso. E a relação com os jogadores que não são evangélicos? A gente ouve na rua, olha, o vestiário está dividido entre os mais velhos e os mais novos, os atletas de Cristo e os que não são. Como é que tu chega no Grêmio e tu conduz isso? Hoje, por eu ser uma pessoa que sou muito sério em tudo aquilo que faço, então, através disso, eu já cheguei no Grêmio com esse respeito. E isso, para mim, eu fico muito feliz por isso, mas alguns anos atrás, no início da minha conversão, eu me lembro que eu era taxado de quadrado, até porque também eu não nasci no berço evangélico. Claro. Alguns que já me conheciam falavam, poxa, você fazia isso, por que você não faz mais? Pô, você está falando disso, mas você fazia isso antes. Então tudo aquilo era uma forma de acusação, mas muitos não sabiam da minha transformação. É normal isso, né, Zé? As pessoas não entendem essa mudança. Não entendem essa mudança. Mas a partir do momento do convívio e a pessoa começa a ver que houve uma mudança na sua vida, muitos querem saber. Então, através dessa mudança, através do novo nascimento, através da minha nova conduta, eu procuro sempre passar aquilo que hoje me faz bem e que de repente incomoda aquela pessoa. E eu me lembro que um dia eu estava na mesa conversando com um amigo meu, num jantar, em um dos clubes que eu joguei, e ele, certa vez, a gente conversando ali, daquilo que é certo, daquilo que é errado, e veio uma acusação da parte dele com a minha pessoa. E eu me lembro que eu fiquei muito chateado, mas eu percebi que quando acontece um novo nascimento na nossa vida, a gente é guiado pelo Espírito Santo que habita em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E eu me lembro que, ao mesmo tempo, em vez de eu questionar ou bater boca com ele, eu me lembro que veio uma palavra no meu coração, que, se eu não me engano, está em 1 ou 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a partir do momento que aquela palavra veio em contra a vida dele, ele passou a não mais me questionar, mas querer conhecer a mudança que Deus fez na minha vida. Então, eu acredito que a minha vinda para o Grêmio, a minha volta para o Brasil, eu acho que é algo que Deus quer usar, um testemunho para muitos atletas que precisam dessa mudança. Que maravilha. O nosso papo na fé hoje aqui é com o Zé Roberto, esse cara admirado por todos, e a gente vê por que ele é admirado, né? Porque é um cidadão especial. A gente vai para um rápido comercial e nós voltamos aqui, craque no Zé Roberto. E craque na vida também, né, Zé? Um cracaço na vida. A vida, ela nos ensina muitas coisas, né? E praticamente a vida me ensinou, até porque desde pequeno eu sofrendo e apanhando na vida. Tive assim a presença constante dos meus pais para me mostrar o que é certo, o que é errado, mas eu direcionei sempre em buscar em me espelhar em alguma pessoa. Sim. E a minha mãe sempre foi o meu espelho. A gente estava falando antes essa questão, né, do vestiário, dos jogadores que não são crentes. Como é que é lá no Grêmio, assim, existe o grupo dos que são crentes e os grupos dos que não são crentes ou não? Todo mundo lá está fechado em torno do mesmo objetivo? Não, isso daí não existe dentro do vestiário, pelo menos do Grêmio, isso não existe não. Todo mundo respeita todo mundo, independente da religião de cada um. Nós que somos evangélicos, a gente costuma, na noite antecedendo o jogo ou no próprio dia, nos reunir ali
para fazer uma oração, pedir para que o Senhor venha nos guardar, nos proteger diante do nosso trabalho, mas eu acho que o mais importante é o respeito, cada um respeita ali a sua religião e isso não tem causado problema para ninguém. Me chamou a atenção que na nossa Festa Nacional da Música lá de Canela, eu estava apresentando os shows lá da nossa tarde de gospel, quando eu olho para trás eu disse, olha, eu conheço esse cara, é parecido com o Zé Roberto. Pô, mas eu conheço esse aqui, é parecido com o Elano. Eu conheço esse aqui é parecido com o Leandro. E assim foi indo, Marcelo Groy, e não eram parecidos. Eram realmente todos os jogadores do Grêmio, né, com as suas esposas, com as suas famílias. E me chamou muito a atenção um testemunho que o Elano deu lá no palco, no microfone. Ele falou, olha, a minha vinda pro Grêmio foi coisa de Deus, e te abraçou. E falou, eu estava com a minha vida meio enrolada e eu vim para cá e esse cara aqui me ajudou. Me fala um pouquinho disso, como é que foi essa chegada do Elano ali, como é que é essa tua relação, inclusive com os mais jovens, o Leandro, por exemplo, também quando chegou aqui no Grêmio ele estava meio enrolado com os problemas, e o Leandro aceitou a Jesus e hoje está lá no Palmeiras, convocação para a seleção, fazendo gol, sendo ídolo da torcida. Me fala um pouquinho disso. Eu acho que quando o Senhor ele tem um plano na nossa vida, o Senhor faz coisas extraordinárias, né? E não foi só a vinda do Elano para o Grêmio, mas a minha vinda também foi, eu acho, que um propósito do Senhor. E o Elano passou por uns problemas particulares, né? Onde envolveu muito a família dele. E graças a Deus ele superou esse problema e hoje ele anda por um novo caminho, ele busca novas coisas. E hoje você vê ele uma pessoa feliz, eu convivo com ele, convivo com a Xanda, que é a esposa dele, com as crianças. E eu vejo que hoje ele tem um lar abençoado. Por quê? Porque muitas das vezes nas nossas vidas a gente tem que fazer algumas renúncias. E que muitas das vezes é difícil. Porque a gente tem um amigo que muitas das vezes entra na nossa vida a gente achando que quer o nosso bem, mas muitas das vezes querem sempre aproveitar aquela oportunidade para se beneficiar de alguma coisa. Né? E infelizmente na nossa profissão a gente convive com muitas pessoas que convivem com esse problema no seu lar. E isso muitas das vezes acontece porque na nossa vida as coisas acontecem muito rápida. E por acontecer muito rápido, a gente tem muitas pessoas que o sucesso, o dinheiro, infelizmente, sobe para a cabeça e essas pessoas não sabem lidar com isso. Difícil administrar isso, né? E às vezes eles esquecem que o dinheiro, a fama, não é tudo na vida. Isso passa. Hoje eu sou jogador do Grêmio, mas daqui a uns anos eu já sou esquecido. Hoje eu tenho títulos na minha carreira, mas os troféus que estão ali na prateleira, um dia eles vão se corroer, vão se acabar. Vamos ilustrar, inclusive, esse papo com um testemunho, esse testemunho que o Elano deu lá na nossa Festa Nacional da Música. Vamos olhar um trechinho para a gente relembrar aqui. Primeiramente, né? Uma boa tarde para vocês, agradecer o convite, primeiramente do Souza e o Zé Roberto que me fez o convite de estar aqui nessa tarde maravilhosa. Eu sou bem simples, eu passei por alguns problemas e eu, perante a palavra de Deus e seguindo aquilo que eu tenho aprendido e estou caminhando para que eu possa seguir cada vez melhor. E como nós seguimos sempre o bem, Deus me colocou aqui no Grêmio, aqui em Porto Alegre, do lado de aproveitando a oportunidade. Deus é maravilhoso e colocou eu do lado de uma pessoa que sempre seguiu a palavra de Deus. E esse cara se chama Zé Roberto. Eu quero dizer a vocês que isso não estava programado. Uma coisa que tocou no meu coração agora, de falar isso perante a ele, porque a minha vinda para Porto Alegre foi a mão de Deus. Isso eu posso afirmar para vocês. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Souzinho. Welly, Leandro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Impressionante esse testemunho do Elano, e é a prova de que a gente pode ser sal na vida das pessoas, né? E tu foi sal na vida do Elano, foi sal na vida do Leandro, né?
está sendo saúde na minha vida aqui, né? Nos abençoando o pessoal que está em casa, com esse teu testemunho maravilhoso, cara. Quero te agradecer muito pela tua presença aqui. Tu não sabe o quão importante está sendo para o nosso ministério esse teu testemunho. Amém, Fabio. Eu que agradeço. Para mim é mais uma oportunidade de poder propagar a palavra do Senhor e com certeza eu acredito que esse pequeno testemunho, porque se a gente for testemunhar mesmo, falar das coisas de Deus, falta tempo, né? Falta muito tempo. Mas eu queria agradecer de coração, foi um prazer revê-lo aqui de novo e se Deus quiser e permitir, antes do final desse ano, a gente vai ter a oportunidade de estarmos juntos ali, louvando o Senhor, adorando a Deus ali, da mesma forma que aconteceu ano passado, e deixar um versículo bíblico, né, para todos os que acompanham o Na Fé, que todos os domingos às 3 da tarde está acompanhando e vendo os testemunhos de várias pessoas que têm essa oportunidade e ouvindo os louvores também desses cantores abençoados para o nosso Brasil afora. Eu queria deixar para a meditação de todos que estão assistindo o programa o Salmo 37, capítulo 5, que diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Com certeza Deus tem um plano na sua vida e vai te abençoar muito quando esse versículo entrar no teu coração, como um dia entrou no meu e hoje o Senhor tem feito a diferença na minha vida. Deus abençoe a todos. E eu quero agradecer a presença do Zé aqui, dizendo que a maior pregação é o testemunho, né? E quando eu vim hoje para a gente fazer o programa, meu filho Murilinho, que está lá em casa, tem 8 anos, disse: pai, eu sou fã do Zé Roberto e ele é evangélico, né? Então quer dizer que isso vai refletir diretamente na vida das crianças que estão nos ouvindo em casa e nos vendo em casa também. Zé, obrigado, irmão. Obrigado mesmo, de coração. Deus te abençoe. Amém. Tá bom? Vamos para um comercial e nós voltamos lá com mais música no nosso Na Fé.